A indefinição sobre o IOF traz consequências para a economia e para o nosso agronegócio. E quem fala sobre os impactos para o dia a dia do produtor é o advogado tributarista Leonardo Hösler, que está aqui comigo. Leonardo, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Valteno, toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Mais um assunto que traz polêmica, né? Em todas as suas narrativas, seja do governo como seja de todos os setores, né? Aliás, polêmica é o que não falta essa semana, hein? Nossa Senhora, semana agitada, já começou segunda-feira com essas ameaças do Trump. O BRICS desidratado, Exato. né? É, muita fala, mas vamos cuidar do IOF aqui, porque é o seguinte, o governo está com a narrativa aí de rico contra pobres, achando que isso vai melhorar popularidade, mas quem paga imposto também é pobre, né? Principalmente imposto de operação financeira. Quem está endividado são os mais pobres. Então, será que isso pega? É claro que pega no bolso da gente, né? Porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Nós já temos a maior carga tributária do mundo. Mas como é que você está vendo essa novela do IOF? Sim, quase que uma guerra fria, né, Valteno? Um discurso atrelado, alinhado, o governo jogando para um lado, a base contrária do governo jogando para o outro, mas a verdade é que temos o judiciário no meio de tudo isso, né? A suspensão liminar desse decreto que majorava o IOF, assim determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela retirou de imediato, né, o acréscimo do custo que vinha pressionando as operações de créditos utilizados aqui, principalmente e também, né, por produtores rurais, cooperativas e empresas de insumos, as quais detêm contratos grande carga de IOF, né? Então, quando restabelece a alíquota original, a decisão ela devolve principalmente competitividade às linhas livres e em especial aquelas que complementam o Plano Safra, como notadamente as emissões de LCA, né? Mas esse alívio ele convive com um efeito colateral relevante, que é exatamente o que estamos debatendo aqui, a insegurança regulatória gerada pelo embate entre Executivo e Congresso e agora também ao Judiciário, né? Que foi submetido a essa mediação do Supremo. Por isso reforça a percepção de risco no mercado de crédito e pode restringir, sim, a oferta de recursos justamente no período de maior demanda, quando os produtores já planejam a safra 2025/26. O setor ele já havia observado hesitações de instituições financeiras em originar novos contratos ante esse temor de posteridade sobre a restituição de valores da divulgação de margens menores em função do aumento do tributo, né? Reversão aqui de uma maneira até repentina, porém já esperada, se não vier acompanhada de um horizonte jurídico claro nessa audiência de conciliação marcada para o dia 15, ele tende a prolongar a precaução, principalmente dos bancos, e aí faz com que? Faz com que encareça os prêmios de riscos embutidos, principalmente nos spreads, aquilo que a gente conhece como spread bancário, né? Se analisarmos do ponto de vista macrofiscal, essa interrupção ela reabre, conforme mencionado pelo governo, um rombo projetado de cerca de 10 a 12 bilhões de reais para esse exercício, né? E mais de 20 bilhões de reais aí para frente, né? Recursos que o Ministério da Fazenda contava já para atenuar o déficit primário e ampliar equalizações de juros do crédito rural na próxima safra. Agora, do ponto de vista que nós sempre fazemos da crítica, agora temos que elogiar também, principalmente o que o ministro Haddad fez ontem internamente na sua pasta, em cortar gastos, e também com essa atitude do presidente Lula em dizer que não vai sancionar o aumento dos deputados por conta do aumento de gastos. Então, são atitudes pequenas que, assim, nós esperamos que possam trazer melhorias dentro da própria máquina pública. Agora, tem sempre um risco, né? Claro que, caso o governo seja compelido a encontrar uma fonte alternativa de receita, resultado dessa conversa no dia 15, existe sempre um receio do setor em cima das fontes alternativas aqui, principalmente aquelas que são subsidiadas. E aí existe o temor de uma revisão em cima de programas
como, por exemplo, o Pronamp para o agronegócio, nós temos que ficar em cima disso, né? Até mesmo num cenário extremo, eventuais contingenciamentos podem retardar liberações de custeio e, com isso, aumentar a dependência de crédito comercial e também elevar as operações do custo do setor, né? Ainda que o IOF não incida sobre operações vinculadas ou operações de câmbios aqui vinculadas à exportação, essa crise institucional eleva, sim, o risco Brasil com impacto indireto e sobre o agronegócio. Na nossa moeda, o real, tendo ela um enfraquecimento, ele até melhora a receita de exportadores em curto prazo, mas ela encarece insumos que são dolarizados, como fertilizantes defensivos, maquinários, assim, aumentando a volatilidade das margens, exigindo maior uso de derivativos de proteção, cujo preço inclui um prêmio de incerteza política com toda essa discussão, né? Então, para o produtor que nos acompanha, a recomendação prática é antecipar, dentro do possível, a formalização de contratos de custeio e investimentos enquanto vigorar a alíquota menor, né? Registrando em separado eventual IOF recolhido entre o mês de maio e agora, né? Por uma decisão definitiva que invalide o aumento e exigirá a comprovação contábil para restituição ou compensação, né? Então, também convém aqui revisarmos políticas de hedges cambiais, privilegiar travas de preços que mitiguem essas oscilações decorrentes de novas manchetes sobre impasse entre os poderes. Então, por fim, aqui é crucial, Valtero, nós acompanharmos de frente o desfecho dessa audiência de conciliação para ver qual a solução política que nos traz, né? Se retorna aqui a previsibilidade e o crédito volta a fluir, ou se fracassamos e o Supremo Tribunal Federal fixe uma tese que limite essas questões e nos traga também um aumento, o retorno do IOF, como assim deseja o governo federal. Leonardo, o que a gente tem observado nessas conciliações, e a última que o Supremo está mexendo é essa do marco temporal, não tem resultado positivo, né? Porque você tem uma decisão do Congresso que é contestada por um partido, geralmente é o PSOL, que é escalado, parece que para fazer essas contestações, aí a coisa vai lá para o Supremo e demora. O governo sabe disso. Agora, a questão da demora, ela é complicada para o produtor. Foi anunciado um plano safra, mas tem que regulamentar aí essa questão dos recursos. Ontem eu estava conversando com o pessoal lá de Goiás, ainda não tem dinheiro disponível para o produtor pegar o dinheiro. Então, o governo anuncia 500 bilhões, aí, aquela coisa gigante, mas até que isso chegue ao produtor, demora. O pequeno, então, demora mais ainda, são garantias que você tem que deixar, não é chegar lá e pegar o dinheiro. Então, e o agro não pode esperar, porque você tem janela, você tem vazio sanitário, você tem, enfim, se você demora, então assim, fica meio amarrado, engessado, o que compromete aí uma safra maior. E sem produção maior, você tem escassez, então acaba aumentando o preço. Então você fica meio atado, amarrado, né? Então você falou, o produtor tem que acelerar essas negociações enquanto está num preço mais baixo o imposto, mas de qualquer forma o produtor está amarrado, porque as regras não estão ainda claras. A gente vive uma instabilidade, infelizmente, e, consequentemente, uma insegurança jurídica muito grande por conta dessas decisões, né? É o que você mencionou no comentário. O governo sabe que quando se leva ao judiciário não se tem um prazo definitivo aqui para trazer, né? E essa própria discussão, essa mediação trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, cujo qual não traz nenhuma previsão legal assim para se fazer, mas me parece muito um jogo de cartas marcadas, aonde de fato o governo federal, que perdeu democraticamente em relação ao voto, traz através das ações partidárias aqui uma nova discussão, desrespeitando inclusive a ordem democrática do nosso país. E quem paga o preço somos nós. Somos nós, o setor, o produtor e principalmente o consumidor final, que vai sentir sim o aumento dos preços com toda essa demora e principalmente e infelizmente com uma possibilidade gigantesca de safra recorde,
e estamos, por problemas e crises institucionais políticas, nós estamos deixando passar essa grande possibilidade de poder custear e subsidiar o agro que tanto carrega o PIB do nosso país. O Heusley, então o que nós temos que fazer então é aguardar um pouco mais. Vai ter dia 15 essa audiência de conciliação e vamos saber o que é que não vai ser só uma, serão muitas. Depois o Judiciário entra em recesso, o Congresso entra em recesso. Então, quando entrar, não é nem na música, quando entrar setembro, é a boa nova andar nos campos. Quando entrar agosto, aí a gente vê o que acontece, né? Não? Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Alteno. Nos resta novamente aguardar essas modulações e recriações por parte agora do Judiciário interferindo nas decisões do dia a dia do nosso Congresso Nacional, do nosso poder executivo. Uma boa terça-feira, um bom resto de semana para você. A gente volta na semana para comentar mais detalhes aqui do agro, tá bom? Para nós, um grande abraço a todos. Até mais.